E nós vamos dar continuidade à programação do Security Leaders. Agora com a palestra, a Hype Flame e o Mundo Open, Open Banking, Open Finance, o quanto a segurança é estratégica nesse contexto. Para responder a essa pergunta, nós convidamos o CISO da Hype Flame, Marcos Donner. Olá, Marcos, bom dia, tudo bem? Olá, muito bom dia, tudo bem? Bom dia Tudo a bem? todos, bom dia, plateia virtual, todo mundo. É um prazer tê-lo conosco mais uma vez. Por favor, fique à vontade para a sua apresentação. Tá certo, muito obrigado. Agradecer pelo convite, mais uma vez. Graça, estou te vendo aqui, obrigado por querer me ouvir e achar que faça relevância. Vou falar aqui sobre alguns minutos, então, sobre esse nosso mundo de security, Open Banking, Open Finance. Antes, vou dar uma pequena contextualizada aqui sobre a Hype Flame, porque eu acho que é importante que as pessoas entendam aonde estamos dentro desse mundo e o que é a Hype Flame. Acho que vocês estão vendo minha tela de apresentação aqui. A Hype Flame, ela é a tech company do Agibank, do Agi. Em dezembro de 2020, dentro da estratégia do banco, que era composta por estar próximo do principal centro financeiro do Brasil, o Agibank se mudou para Campinas. Hoje a gente tem o Agi Campus, que é um espaço extremamente inspirador e importante para o nosso crescimento. E a criação de uma tech company ligada ao banco, toda a estrutura de tecnologia, inclusive cibersegurança e segurança da informação, virou uma nova empresa, que é a Hype, e eu represento essa empresa dentro dessa estrutura de segurança. Respondo pela diretoria de segurança da informação e cybersecurity. Sou partner do Agibank, a gente continua tendo o Agibank como nosso cliente, o Agi como nosso grande propósito dentro do mercado financeiro, e a partir daí que surge a nossa interação nesse bate-papo de hoje. Para tentar engajar um pouco a plateia virtual, que é mais desafiador do que quando nós estávamos todos presentes fisicamente. Eu vim ontem de Campinas, eu estava no campus do Agi e comecei a pensar durante o voo que associação que eu podia fazer do nosso mundo não tecnológico com o mundo de tecnologia e de segurança para chamar um pouco a atenção de todos. Foi aí que eu pensei numa questão que para mim é muito particular. Eu pensei num esporte que até alguns anos atrás ele vivia à margem da sociedade. Era um esporte que era visto com preconceito. E para quem gosta e acompanha Olimpíadas, por exemplo, para quem gosta e acompanha qualquer tipo de esporte, hoje a gente sabe que esse esporte deixou de ser marginalizado. E é um esporte que me acompanha há mais de 30 anos. Hoje o Brasil, inclusive, é o primeiro campeão olímpico de surf da história mundial. E assim como a trajetória das empresas passa por ondas, a trajetória do mercado financeiro também. Cada esporte tem seu risco, cada empresa tem seus riscos. O surf é um esporte que ele é imprevisível, ele tem que contar com a prática da natureza, do oceano. Cada onda é uma onda, cada manobra é uma manobra e cada tipo de mar ele é diferente. E é assim que a gente vive no mercado financeiro há alguns anos. E são essas ondas que eu quero contextualizar antes de chegar no Open Bank. E essas diferenças e essa imprevisibilidade do oceano em relação a esse esporte, que hoje saiu dessa margem em relação a preconceito, assim como no mundo financeiro a gente saiu dessa margem de preconceito em relação ao compartilhamento de dados, essa associação que eu quis trazer, a gente sai do mundo onde as pessoas têm resistência a compartilhar dados, mas elas vão começar a compartilhar por seu próprio benefício, porque elas precisam ter uma manobra um pouco mais arriscada para o seu benefício. Então, não é mais bancos que as pessoas precisam, elas precisam de uma bancarização efetiva, uma grande oferta de produtos e serviços a baixo custo e com uma segurança extremamente rigorosa. Então, o momento agora é de uma manobra, de uma visualização desse compartilhamento de dados sem o preconceito e sem a marginalização, digamos assim, como esse esporte que me é tão
tão caro na vida, caro no sentido de importante, me trouxe. E é algo que eu nem costumo falar, até por esse preconceito, tem pouca gente que sabe. Hoje em dia, muita gente sabe o quanto eu sou apaixonado pela natureza e pelo surf. Essas fotos sou eu, inclusive. Mas há 20 anos atrás, quando eu entrei no mercado de trabalho, eu não falava para ninguém isso, porque, puxa, esse cara aí quer ganhar uma grana, subir daqui, ficar surfando o resto do mundo e curtindo a vida. Mas não, hoje a gente, assim como compartilhar dados em benefício de clientes, a gente tem um esporte que é, inclusive, olímpico e orgulho do nosso país. E essas ondas de mercado financeiro, eu vou traduzir ela em 3 grandes momentos. O primeiro em 1996, com o primeiro Internet Banking no Brasil lançado. Obviamente, pouquíssimas pessoas tinham acesso à internet naquela época, mas em 1996 o Bradesco lançou o primeiro Internet Banking. Essa foi a primeira grande onda até chegarmos no Open Banking. Lá em 2002, o sistema de pagamentos brasileiro foi lançado. Para mim foi um marco, inclusive na minha carreira, porque foi nesse período que os bancos começaram a se reinventar em relação à segurança da informação. Cibersegurança era um termo que a gente nem falava ainda, mas todas as camadas de proteção, toda a infraestrutura de tecnologia, todos os requisitos do Banco Central e demais reguladores para o SPB, que a gente conhece só por... o cliente da instituição financeira conhece só pela TED, que a gente fazia muito até pouco tempo atrás, antes do Pix, mas o SPB revolucionou segurança no mercado financeiro brasileiro e foi um modelo mundialmente reconhecido de segurança. E a terceira onda, que são os bancos digitais. A partir de 2013, os primeiros apps de bancos digitais começam a surgir no Brasil e no mundo também. E isso vai encaminhando para uma série de exigências, para uma série de requisitos de clientes dentro de uma jornada de transformação, que a gente tem um primeiro insight após 2013, já o início de abertura de contas correntes, isso já se massificou em 2020, e transações dos mais diferentes tipos, crédito, cartões, consórcios, o que quer que seja, conta corrente. O Pix surgiu em 2020 como algo que as pessoas tendem a pensar que é grande parte do Open Banking, mas não. O Pix é uma funcionalidade incrível, onde a gente agora passa, ao invés do modelo de TEDs, a gente passa a poder fazer transferências financeiras, por enquanto, 24 horas por dia, 7 dias por semana, com valores muito mais expressivos e com uma segurança embarcada, com requisitos, assim como foi em 2002 para o Banco Central, do Banco Central, também agora para o Pix, até chegarmos agora nesse universo muito mais aberto, que é o Open Banking. Então, dezenas ou até centenas de tipos de transações financeiras conectando múltiplos players do mercado vão estar disponíveis a partir do momento que já estamos cumprindo o cronograma de Open Banking e os critérios do Banco Central do Brasil. E o que isso tem a ver conosco? Ao que isso associa-se com cibersegurança e a estratégia de cyber a ser determinada pelas instituições. Eu trouxe aqui tem um diagrama aqui, um painel com uma salada de instituições, desde multisserviços até a parte de recuperação de créditos, os próprios bancos digitais, câmbio e remessas, onde até agosto de 2020 nós tínhamos 689 fintechs no Brasil. Vamos nos colocar como fintechs também os bancos digitais. E os desafios relacionados à segurança e associados ao nosso mundo de cyber, e aonde a Hype está mergulhada para garantir isso para o AGE, passa por 4 componentes que são fundamentais nessa estratégia. Todos devem entender que esse modelo, essa nova onda, ela veio para usar os dados em benefício do cliente. O cliente poder escolher a melhor instituição dentro daquele serviço, daquele produto financeiro que ele necessita. Isso traz uma grande preocupação. Maturidade de cibersegurança dessa enxurrada de novas empresas que chegam no mercado nos últimos anos. 689, a gente já passou de 700 agora em 2021, mas qual a maturidade de cibersegurança, os recursos, as tecnologias e os processos que essas empresas
vão trazer para que eu tenha capacidade de conectar os meus serviços financeiros com, por exemplo, vou trazer uma questão da nossa realidade, com uma plataforma white label de investimentos ou uma plataforma de multisserviços ou de renegociação de dívidas, que eu não vou desenvolver, que eu já tenho isso pronto e ela vai me trazer muita facilidade, elasticidade, escala para eu colocar isso dentro do meu banco digital, do meu internet banking, do meu processamento de cartões, do que quer que seja. A stack de tecnologia desse mundo Open Banking, dentro dessas exigências do próprio Banco Central e o que a gente, como segmento, nos exige para evitar perdas, é uma stack incrível, extremamente avançada, tudo que tem de mais poderoso dentro de tecnologia em escala global faz parte do Open Banking. Segurança não poderia ser diferente. E uma outra grande questão dessa estratégia, ela está associada à capacitação das pessoas para tratar dessa mega stack de tecnologia que é muito avançada. Mas aí a gente fala em situações muito particulares, que eu até deixei de compartilhar minha tela agora, para falar um pouco, porque eu queria só mostrar esse contexto e trazer o entendimento de como é que a gente vai orientar essa estratégia. Open Banking, sim, é o uso de dados em serviço para benefício do cliente, para melhores serviços do cliente, mas tanto quanto isso, ele é segurança. As duas questões são complementares e exigidas. Os bons serviços, os compartilhamentos de dados necessários, com tudo que a regulação do sistema financeiro nacional ou não, quando a gente fala até da própria Lei Geral de Proteção de Dados exige. Então, tudo isso em relação à cibersegurança, todo esse contexto, todo esse ecossistema de cyber, ele é tão importante quanto as próprias funcionalidades de Open Banking. Então, vamos passar por situações, por conceitos e por processos que nos trazem grandes responsabilidades, muitas responsabilidades mais importantes do que a gente já tinha dentro do mundo não Open Banking e não Open Finance, por causa dessas conectividades, dessa complexidade em relação à autenticação e autorização de APIs. Hoje o mundo é APIs e essas integrações que a gente vai ter com esses 700 ou mais players que a gente identificar complementares para o nosso produto, ele vai depender muito de um conhecimento, de um engajamento e de uma colaboração em relação aos times de negócio, tecnologia e cibersegurança no que diz respeito à gestão, autorização, autenticação de APIs. E isso é extremamente complexo. Aí eu vou ao bullet do meu slide anterior sobre a questão de capacitação de profissionais nessas seguranças de APIs, tipos de chamadas, validações, trânsito de dados, aonde temos esses heróis que vão nos ajudar a fazer a executar esse tipo de integração de forma segura. Um outro ponto, a presença de arquitetos de negócio, junto com os arquitetos de tecnologia. Isso é premissa, né? O negócio não evolui sem o suporte da tecnologia, mas a presença dos arquitetos de segurança também é um pré-requisito fundamental para que a gente cumpra as exigências regulatórias e, mais do que isso, a gente cumpra também as exigências de segurança que os nossos clientes necessitam. Passamos, então, sobre todas as questões de APIs, todas as questões de arquitetura de segurança e olhamos para o conceito. Eu estava até ouvindo um pouco antes o painel, já tinha entrado na sala, em relação a plataformas, cloud e multi-cloud. Todo mundo tá dentro desse contexto e tá aproveitando e precisa aproveitar esses componentes que nos garantem velocidade, elasticidade, criação de ambientes de forma automatizada. E esse também é um componente, uma situação muito importante dentro dessa estratégia de cibersegurança para Open Finance, que é
stack de tecnologia extremamente avançada, que nem eu falei, mas o quanto as pessoas vão estar preparadas para garantir proteção nessas dezenas e centenas de ferramentas e processos que integram plataformas, que trazem novas camadas de orquestração e que nos levam a diferentes níveis de conectividade e visibilidade. O quanto eu vou ter que calibrar informações, o fluxo de informações, o tráfego de informações dentro do meu Security Operations Center. O quanto eu vou ter que calibrar a inteligência de transação, de prevenção a fraudes de transações financeiras, no que diz respeito a essa camada de orquestração não tecnológica, mas sim transacional. O quanto eu vou ter que trazer de conectividade, visibilidade, tanto no ambiente de tecnologia e negócio e as camadas de proteção entre esses ambientes, quanto nos ambientes de negócio e segurança. Fatores de autenticação, fatores para comprovar a transação, todos esses componentes fazem parte de uma estratégia que ela é extremamente diversificada e muito mais complexa. Hoje é um horizonte de dezenas, centenas de possibilidades de players do mercado financeiro que vão poder estar conversando através de padrões abertos, como são as APIs, mas com a exigência de que essas integrações e essas orquestrações tenham os componentes de segurança, sejam eles nativos, o que já é um grande desafio, a gente conseguir profissionais de cloud security que tenham grande capacidade para implementar, para parametrizar, para configurar os componentes nativos de segurança desses grandes provedores mundiais, como a AWS, como a Google Cloud, como uma Microsoft Azure, o que quer que seja. Precisamos de pessoas que saibam utilizar os recursos de segurança dessas ferramentas, porque colocar isso dentro da nossa esteira de desenvolvimento, né, da nossa esteira de DevOps, que a gente não me canso de repetir, mas que muitas empresas ainda esquecem de botar o SEC no meio do nosso DevOps. Então, garantir elasticidade, velocidade e um desenvolvimento contínuo dentro do nosso pipeline de entregas de dev é algo que já faz parte dessa jornada de digitalização, mas o quanto a gente está preparado também para estar acompanhando todas essas camadas e tendo profissionais de cloud security, que saibam operar um firewall de aplicação, que não esqueçam de olhar para os firewalls de perímetros, que não esqueçam de olhar para endpoint de usuários, que garantam que no mundo pandêmico que a gente vive ainda, que as ferramentas de colaboração estejam devidamente seguras. Já falei algumas vezes quantas das nossas empresas, e não só bancos, fintechs e etc., do segmento financeiro, utilizavam recursos como segundo fator de autenticação para transação, não para transação financeira, para transação da operação. Hoje eu tenho segundo fator de autenticação para todos os meus colaboradores acessarem o e-mail corporativo. Hoje eu tenho VPN para as pessoas poderem trabalhar de casa, porque a gente ainda está nessa crise sanitária de saúde e o mundo também nos levou para esse novo modelo de trabalho que está trazendo benefícios tanto para as instituições quanto para os próprios profissionais. A Hype hoje ela continua em Porto Alegre, o banco se mudou para Campinas, a Hype Flame tem sua base aqui em Porto Alegre, somos mais de 400 pessoas. Algumas pessoas tiveram a iniciativa e o convite, quem quiser vai, quem não quiser fica, quem quiser fica em casa, de se mudar para Campinas. Outras pessoas, de forma segura, respeitando os protocolos sanitários, acessam o nosso ambiente físico em Porto Alegre de forma híbrida, eventualmente, e algumas pessoas estão em casa e talvez assim fiquem. Isso nos oportunizou contratar profissionais de outros estados. Não que aqui nos outros estados a gente não tenha a carência que a gente tem aqui nos 3 estados da região sul. São Paulo tem essa mesma carência, Rio de Janeiro e o mundo inteiro. Então, eu associo também muito essa nossa jornada de Open Finance, de Open Banking, com tudo que eu falei em relação a APIs, a camadas de orquestração, a exigência das pessoas saberem
colocar nessa esteira de desenvolvimento as parametrizações, as configurações certas das tecnologias de segurança ou não. E também a gente trazer à luz um olhar perene para as pessoas que estarão em casa para o resto das suas vidas, operando agora dentro de um modelo de uma onda antes marginalizada, assim como era o esporte que eu falei lá no início, mas uma onda agora que ela é uma onda exigida para que clientes do mercado financeiro tenham melhores serviços, melhores escolhas e componentes como um Pix, que nada é pago, TEDs a gente pagava, e outros muitos que vamos ter em relação à portabilidade de crédito mais ágil, à renegociação de dívidas, a multisserviços em cartões, e por aí vai. Esse é o mundo Open, o mundo Open Banking, Open Finance. Era isso que eu preparei para trazer para vocês, espero que eu tenha contribuído, e acho que se tivermos tempo e alguma pergunta, alguma consideração, eu fico à disposição, Graça e demais colegas. Muito bem, Donner, muito obrigado por trazer sua contribuição ao nosso evento. Infelizmente, não dispomos de tempo para formular perguntas a você, mas as que chegaram serão encaminhadas e, com certeza, você terá uma outra oportunidade para respondê-las, certo? Muito obrigado, Ângelo. Eu que agradeço, um abraço a você. Abraço, gente. Obrigado. Muito obrigado.